O assunto do vídeo de hoje é uma introdução, uma síntese, um resumo da carta aos Gálatas. Quem escreveu, por que escreveu, quando escreveu, por que escreveu. Vamos tirar algumas lições dessa epístola maravilhosa e vamos também crescer no conhecimento, tá certo? Fica conosco que com certeza você não vai se arrepender. Eu sou o evangelista Márcio Santos e se porventura ainda não é inscrito em nosso canal, se inscreva, deixa o teu like e compartilha. Vamos ao que interessa. Pois bem, louvado seja Deus, vamos ao que interessa. Como eu disse a princípio, eu quero enfatizar, é uma síntese, um resumo, uma introdução, essa carta maravilhosa, carta aos Gálatas, que com certeza vai ser de grande valia para a minha vida, para a sua vida, especialmente para quem está iniciando ali a sua fé cristã, quem está fazendo seus primeiros estudos, suas primeiras meditações na Bíblia Sagrada. Eu quero te ajudar, nem que seja um pouco, e te incentivar a meditar nas Sagradas Escrituras, pois de Gênesis a Apocalipse é a palavra do Deus Todo-Poderoso. O Espírito Santo inspirou homens de Gênesis a Apocalipse a escrever tudo o que está escrito nesses 66 livros da Bíblia que temos em mãos. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Em primeiro lugar, quem fundou a igreja lá na Galácia do Sul, aos Gálatas? Foi o nosso irmão, obviamente, apóstolo Paulo. Foi Paulo que na sua primeira viagem missionária, ele fundou essa igreja nas cidades de Listra, Derbe, Icônio e Antioquia da Pisídia. Paulo deixou uma igreja estruturada, a sua comunidade estruturada e partiu para outras regiões. Era assim que o apóstolo Paulo, junto com a sua comitiva, vamos dizer assim, faziam na direção do Espírito Santo, ia para uma região, pregava o evangelho, ganhava almas para o Senhor Jesus, estruturava, organizava. Quando estava tudo ok, Paulo partia e ia para outras regiões, amando do Deus Todo-Poderoso. Quem escreveu essa amada epístola, essa amada carta? Obviamente, foi o nosso irmão apóstolo Paulo. Ele escreveu essa carta. É interessante dizer que Paulo não só escreveu essa carta. Dentre os 27 livros, vamos dizer livros, porque sabemos que há cartas, há epístolas, mas dentre os 27 livros do Novo Testamento, Paulo escreveu 13, isso mesmo, incluindo a carta aos Gálatas. Deixa eu beber um pouquinho de água aqui, que a minha garganta está um pouco seca. Me desculpe, muito obrigado. Paulo escreveu, juntamente com a carta, a epístola aos Gálatas, 13 cartas dentre os 27 livros que há no Novo Testamento. Louvado seja Deus. Louvado seja o nome do Senhor pela vida do nosso irmão, o apóstolo Paulo. Que data, que ano ele escreveu? Aproximadamente, segundo os estudiosos, segundo os eruditos, no ano 49 depois de Cristo, quando eles retornaram da viagem missionária da Antioquia da Síria, como está lá registrado em Atos, capítulo 14. E por que Paulo escreveu essa epístola? Muito interessante, isso dobre a sua atenção. Paulo escreveu essa carta por dois motivos. Em primeiro lugar, porque estavam duvidando. Os gentios que estavam se convertendo, os falsos mestres estavam chegando até esse povo que estava se convertendo, estava dizendo, entre outras palavras, mas no mesmo sentido, que o evangelho que o apóstolo Paulo estava pregando para eles, que tinha pregado para eles, não era o suficiente. Eles deviam fazer conexão, vamos dizer assim, entre o evangelho que Paulo tinha pregado para o cumprimento da lei, com o cumprimento da lei. E só assim eles poderiam ser salvos. Eles estavam fazendo essa conexão, essa mistura do evangelho com a lei. E hoje em dia não é diferente. Eu abro um parênteses aqui. Hoje em dia a gente vê muita mistura
muitas pessoas, igrejas, querendo fazer conexão, uma mistura entre o Evangelho, a graça de Cristo Jesus, com, por exemplo, pensamentos e filosofias humanas, fazendo uma mistura do Evangelho com objetos feitos por mãos de homens, fazendo uma conexão do Evangelho com revelações que homens e mulheres tiveram durante a sua vida aqui na Terra, fazendo essa conexão como se o Evangelho de Cristo não fosse o suficiente. Pois eu quero com veemência enfatizar que o Evangelho de Cristo é suficiente. O Evangelho de Cristo e Cristo é o suficiente. Não precisa de mais nada. Ele mesmo disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai a Deus, ninguém vai ao Pai senão por mim. Não precisamos de mais nada, de mais ninguém, de misticismo, de pensamentos e filosofias humanas, de objetos feitos por mãos de homens. Não precisamos de tradições humanas, precisamos de Cristo Jesus, do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É o que a Bíblia diz, é o que a Bíblia enfatiza, tanto no Velho como no Novo Testamento. E os judaizantes estavam querendo embutir, estavam conseguindo embutir na mente dos gentios que tinham se convertido, que era para fazer essa mistura, era para cumprir também a lei, era para circuncidar-se. E o apóstolo Paulo, sabendo disso, o apóstolo Paulo veio com veemência escrevendo essa carta, veio com intrepidez escrevendo essa carta, dizendo o quê? Que o Evangelho de Cristo é suficiente, a liberdade em Cristo Jesus. E também, como disse, os judaizantes estavam também desmerecendo o apostolado de Paulo. Estavam dizendo que o Paulo era inferior aos 12 apóstolos. E Paulo também escreve essa carta, você pode ler depois, enfatizando também e defendendo o seu apostolado, dizendo que foi Deus que chamou ele. Louvado seja o nome do Senhor. Então, de uma forma resumida, os judaizantes estavam embutindo na mente daqueles que tinham se convertido essas duas indagações, que não era suficiente apenas o evangelho que Paulo estava escrevendo, pregando, melhor dizendo, mas que deviam também cumprir a lei para que eles pudessem ser salvos, e também desmerecendo o apostolado de Paulo. E Paulo, repito, escreve essa carta no poder do Espírito, defendendo o seu apostolado e também defendendo que o Evangelho de Cristo é a liberdade dos cristãos e é o suficiente. Louvado seja o nome do Senhor. Repito, e não me canso de repetir, Cristo é o suficiente. Não vá em filosofias humanas, não vá em revelações de 100, 200 anos atrás, livros que querem colocar no mesmo grau de igualdade com a Bíblia. Não. Sabe o que Paulo disse? Está lá em Gálatas, que seja anátema quem fizer tal coisa, porque a Bíblia é o suficiente, Cristo é o suficiente, o Evangelho é o suficiente e ponto final. É Bíblia, não é o que eu penso ou o que você pensa, é o que a Bíblia diz e ponto final. Então, de uma forma resumida, repito mais uma vez, eu sei que eu já falei várias vezes algumas palavras, mas é para te incentivar esse vídeo. Esse vídeo é para que você pegue um gostinho, para que você, como eu disse a princípio, você principalmente que está iniciando, que dando os seus primeiros passos, leia a palavra do Senhor, medite na palavra do Senhor, creia na palavra do Senhor e medite especialmente a respeito desse vídeo, o livro aos Gálatas, que fala-nos, inclusive, para encerrar, eu quero ler o que está escrito lá em Gálatas, capítulo 5, verso de número 13, que diz assim: porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade, porém não useis da liberdade para dar ocasião à carne. Sede antes servos uns dos outros pelo amor. Que maravilha! Repito, porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Os judaizantes queriam
Em outras palavras, acorrentar o povo, que o povo ainda cumprisse a lei, aquele jugo pesado, aquela escravidão, como o próprio apóstolo Paulo cita essa palavra, escravidão da lei. Porém, vós, irmãos, fostes chamados à liberdade, porém não useis da liberdade para dar ocasião à carne. Não confunda liberdade em Cristo com libertinagem. Liberdade em Cristo. Cristo é o suficiente. Eu sou dirigido pelo Espírito. O Espírito é que me conduz. Amo ao Senhor acima de tudo e acima de todos. E amo o meu próximo como a mim mesmo. Esses 2 mandamentos eu cumpro toda a lei. Fica com essa meditação. Espero que tenha te ajudado, nem que seja um pouco, com certeza absoluta, para a glória do Deus Todo-Poderoso. Medita na palavra do Senhor, que a palavra do Senhor é que nos fortalece e que nos coloca de pé. Vamos orar? Senhor meu Deus, eterno Pai, eu te louvo por essa oportunidade de crescer mais um pouco na graça, no conhecimento, e te pedimos, Senhor, em nome de Cristo Jesus, cada vez mais blinda, Senhor Deus, a nossa mente. Que a nossa mente esteja cativa ao poder da Tua palavra. Que cada vez mais, Senhor, Teu Espírito Santo nos convença que a palavra é o suficiente, que Cristo é o suficiente. Que jamais a gente venha fazer conexão, querer fazer mistura a Tua palavra com demais coisas. Não, nunca. A Tua palavra é o suficiente. Senhor, abre os olhos dessa pessoa, Senhor, que está fazendo tal coisa, em nome do Senhor Jesus, pois, repito, a Tua palavra é suficiente, Cristo é o suficiente, e toda honra, toda glória seja dada ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. É assim que nós oramos em concordância, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe, que Deus ilumine teus caminhos, medita na palavra e medita hoje. Só tem 6 capítulos. O livro aos Gálatas, com certeza vai ser de grande edificação para a sua vida. Se não é inscrito, se inscreva, deixa o teu like, compartilhe e ore por nós. Que Deus te abençoe. Um forte abraço.